as equações. As equações são expressões matemáticas que envolvem números e letras, onde as letras são as incógnitas, ou seja, o valor que a gente precisa descobrir. Então, numa equação, a gente sempre vai ver uma letra, que é a incógnita, mais o número. E a gente tem dois tipos de equações mais comuns, que é a de primeiro grau, onde a gente tem apenas uma incógnita, e a de segundo grau, tem duas incógnitas e as duas têm uma lei de formação. Então, por exemplo, na equação 4x mais 2 igual a 38, o x é a incógnita que a gente precisa descobrir para conferir se o valor depois da igualdade, no caso 38, está correto. Então, basicamente, as equações são isso. A gente descobrir a incógnita para conferir se o valor da igualdade está certo. Descobrir o valor da letra. Uma equação de primeiro grau é uma igualdade matemática que possui uma incógnita, na maioria das vezes é o x, e o expoente dele nunca é maior que 1. A equação de primeiro grau é usada para descobrir o valor do x, que torna a igualdade verdadeira. E onde nós utilizamos a equação de primeiro grau na vida real? Em cálculos de preço e desconto, tanto problemas de movimento também, velocidade, tempo e distância e em situações financeiras. Um exemplo prático disso é uma corrida de táxi. Ela custa R$ 5, mais R$ 2 por quilômetro rodado. Então, a equação seria C igual a 2x mais 5. Agora eu iria falar sobre a equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau é toda equação que pode ser escrita na forma ax² mais bx mais c igual a zero, sendo que a é diferente de zero. Isso é importante, porque justamente o termo ax² que garante que a equação seja de segundo grau. O que caracteriza esse tipo de equação é que o maior expoente da incógnita, normalmente chamado de x, é 2. Por isso dizemos que o x está elevado ao quadrado. Um exemplo simples é x² menos 5x mais 6 igual a zero. Nesse caso, dá para ver claramente o x², o termo com x e o termo constante. Então, sempre que você enxergar uma expressão desse tipo, com o x² aparecendo e o a diferente de zero, pode ter certeza que é uma equação de segundo grau. A raiz de uma equação é o valor que, ao ser substituído pelo x, zera a equação. No caso de uma equação do segundo grau, nós utilizamos a fórmula de Bhaskara para encontrar esse valor. Para utilizá-la, o primeiro passo é identificar os coeficientes que serão substituídos na fórmula. O coeficiente A é caracterizado por ser o que acompanha o x elevado à segunda potência. O coeficiente B é caracterizado por ser aquele que acompanha o x sem estar elevado a nenhum número. E o coeficiente C é o que não é acompanhado por nenhuma incógnita. Antes de utilizar a fórmula de Bhaskara, nós calculamos o discriminante, utilizando esses mesmos coeficientes. E o discriminante revela uma informação importante sobre a raiz, a quantidade de raízes daquela equação. Quando o discriminante é maior que zero, nós temos duas raízes reais e diferentes entre si. Quando o discriminante é igual a zero, nós temos apenas um valor para a raiz, ou seja, as duas raízes são iguais. E quando o discriminante é menor que zero, não existem raízes nos números reais. A equação do segundo grau é representada graficamente por uma parábola. Mas o que é uma parábola? Uma parábola tem o formato de uma curva em U, que representa todas as possíveis soluções de uma equação, como y igual a ax² mais bx mais c, onde o formato e a posição dessa parábola, que pode estar voltada tanto para cima ou para baixo, dependem dos valores dos coeficientes a, b e c. Usando esses dois exemplos de parábola que eu coloquei no slide, podemos perceber que o coeficiente A define a abertura e o sentido da parábola. Então, se o coeficiente A for maior que zero, a parábola é voltada para cima. Onde a primeira imagem que está no slide é uma parábola voltada para cima, porque A é maior que zero. E a parábola voltada para baixo é quando A é menor que zero. Já o coeficiente B influencia a posição horizontal da parábola. O coeficiente C indica o ponto onde o gráfico corta o eixo Y. E agora falando do vértice,
Nós sabemos, então, que o vértice é o ponto mais alto ou mais baixo da parábola, dependendo do sinal do coeficiente A. Já as raízes da equação são os pontos onde a parábola cruza o eixo y, que podem ser consideradas como zero também. A equação de primeiro grau é aquela em que a incógnita aparece elevada ao expoente 1 e possui a forma geral de ax mais b igual a zero. Por ser uma relação linear, o seu gráfico é uma reta e ele sempre apresenta uma única resolução. Já a equação de segundo grau, ela tem a incógnita elevada ao expoente 2 e segue a forma geral de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O seu gráfico ele é uma parábola em uma curva em formato de U, que pode se abrir para cima ou para baixo, dependendo do valor de A. Diferente da equação de primeiro grau, a equação de segundo grau pode apresentar duas, uma ou nenhuma solução real. Em resumo, a diferença está no maior expoente da incógnita, no tipo do gráfico gerado e na quantidade de soluções possíveis.